Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, muito obrigado por estar aqui, Palavra de Vida. E hoje eu quero contar o testemunho, do meu pai, o livramento que o Senhor deu para o meu pai. Irmãos, o meu pai tem uma casa de descanso numa chácara. E esse dia ele veio passar o fim de semana, alguns dias nessa casa. E nesse dia ele levantou de madrugada e caiu. Ele sentiu uma tonteira e caiu. E no outro dia ele levantou normal e a gente achou que era uma simples, uma simples tonteira. E a gente queria levar ele no médico, mas disse que estava tudo bem. Então a gente aguardou, estava tudo bem, beleza. Passando-se alguns dias, ele começou a ter um sintoma. Ele começou a não escutar direito, começou a ficar com a cabeça, disse que estava pesada, diz ele que a cabeça ficava pesada, parecendo que tinha chieira dentro da cabeça, se falar. E a gente resolveu levar ele fazer uma tomografia. Chegando lá, o médico descobriu que ele caiu e estourou vasinhos na cabeça dele e que o cérebro, a cabeça dele estava cheia de sangue. Então, o médico falou que era urgente e que que não sabia como, que ele não estava tendo outros sintomas, E nisso o médico falou que a qualquer momento ele poderia parar de andar, E se isso acontecesse, podia outros sintomas, ele poderia ter outros sintomas, Como a fala e tudo. Mas que a gente levasse para casa. Mas se qualquer coisa que acontecesse com ele, que era para a gente correr para o hospital e levar, que ele ia fazer uma cirurgia de emergência. Chegamos em casa, 2 dias depois, ele não andou. Ele queria levantar de manhã, porém ele caiu novamente e não conseguia andar. A gente levou ele correndo para o hospital. Lá ele fez uma cirurgia de emergência na cabeça para drenar esse sangue que estava acumulado na cabeça dele. E o médico falou que o caso dele era grave, porque como ele era uma pessoa idosa de 86 anos, então o caso dele era muito grave, que era para a gente olhar com muita cautela. E assim, depois da cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida, ele cortou a cabeça e fez a cirurgia. E o médico drenou ali bastante líquido, sangue que estava ali no cérebro dele, e falou que realmente é um milagre, ele está bem, ele ficar até onde ele ficou, aguentou a cirurgia e correu tudo bem por causa da idade, E assim, ele é uma pessoa muito forte, mas, devido às quedas que ele caiu, porque o médico falou que a primeira queda já foi bem ruim, porque acumulou sangue. E a segunda queda poderia ter sido fatal. E Deus deu o livramento dele, porque o médico falou que 2 quedas com o sangue que estava no cérebro, que era, era um milagre, tá vivo, tá bem, Então, quando ele voltou da cirurgia, ele falou que no momento que ele estava anestesiado, ele sentiu uma mão passando na cabeça dele. E aí, quando ele já estava no quarto, que ele estava bem, dizer que começou a dormir, sentiu novamente essa mão passando na cabeça dele. E ele olhou e não tinha ninguém no quarto. E ele fala que é a mão do Senhor que estava ali sobre ele. Esse testemunho, irmãos, que ele conta, ele mesmo conta uma parte, está num vídeo que eu postei aí, que é a celebração do Ano Novo, E ele conta, tá um pouco embaixo, mas dá para entender direitinho. Ele conta como que aconteceu essa mão do Senhor passando na cabeça dele. E esse testemunho, meus, eu conto que é para a glória e honra do Senhor Jesus, porque nós temos recebido muitos livramentos do Senhor. E nós não podemos ficar só para nós. Nós temos que falar o que o Senhor fez para que outros irmãos saibam que o Deus do passado é o Deus de hoje e é um Deus que cura. É um Deus que na hora de uma cirurgia é Ele que está com as mãos ali operando. Quando nós cremos nesse Deus, irmãos, milagres acontecem e acontecem todos os dias da nossa vida,
Então, esse testemunho é para que você saiba que, independente do que você está passando, independente da sua situação de saúde ou financeira, ou uma situação emocional, não importa, ou de relacionamento com filho, com esposo, com esposa, independente do que você está passando, Deus é contigo. Se você é uma pessoa que entregou sua vida a Cristo, você anda com sinceridade diante do Senhor, o Senhor na hora certa, e Ele vai te honrar, porque Ele nunca te esqueceu, nunca. Amém? Então, irmãos, que o Senhor venha te abençoar e você pegue esse testemunho, que algo que aconteceu, que o Senhor deu livramento para o meu pai. Né? Inclusive o médico falou, até hoje ele fala que o médico fala que o meu pai não pode cair de novo, que uma queda para ele pode ser fatal. Perdão, irmãos. Então, eu glorifico a Deus, né, por o Senhor estar me dando mais oportunidade de estar com Ele mais nessa face dessa terra, né? Então, irmãos, eu vou deixar uma prévia aí do momento em que, assim, mais ou menos ali no hospital, o corte, a cirurgia na cabeça dele, vocês vão ver tudo aí no vídeo, algumas fotos, tá bom? Então, que o Senhor abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Inscreva, compartilhe no meu canal, ative o sino aí para que as pessoas venham conhecer, venham ouvir essa palavra, venham ser edificadas. Amém? Você compartilhando, você está plantando a semente, né, do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo.